Fala pessoal, aqui quem fala é o Leandro. Tô passando aqui para avisar que vocês vão escutar um chiado, né, durante o áudio aí, até mais ou menos 23 minutos, mas nada que vai atrapalhar a experiência de vocês, tá? Valeu aí, gente. Opa, fala galera. Aqui quem fala é o Leandro, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre uma paradinha aí, né? Orientação objeto. Fala, queridos. Segundo episódio da segunda temporada, depois do nosso hiato aí de um ano e pouco. Tema bom, hein? Pra quem é novato, pra quem já é experiente. Sempre dá um relevante. Isso. Bom, e lógico, pra gente poder falar um pouco melhor sobre isso aí, a gente trouxe uma pessoa aí que conhece bem também. Então, bom, é o Daniel aí. Se apresente, Daniel. Fica à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite, Leandro. E aí, Leonardo. Caraca, agora eu percebi que o nome de vocês é nome de dupla sertaneja, mano. Caraca, mas eu ia tentado a isso. Não, engraçado que o Leonardo não soube nome, mas gosto. Show, então deixa eu te Felipe, fechou? Não, isso aí mesmo que o Leandro mencionou, né? Que o Felipe também colocou aí. O papo hoje é sobre um assunto bacana, né, que são objetos. Não acho que eu sou a pessoa que domina melhor o assunto aí, mas bom, eu já dei muita porrada aí ao longo da caminhada aí que eu tenho atuado como desenvolvedor. E acho que é bacana a oportunidade de compartilhar um pouquinho aí do que eu aprendi, né? Fornecer uma área aí pra quem tá começando, acho que é sempre válido. Sim, o Daniel aqui, só pra todo mundo saber, ele é o Javeiro, cara. É o Javeiro raiz. Já vai Tô raiz, aprendendo um movimento, tá? Tô aprendendo um movimento. Mas enfim, o pilar dele principal ali é Java, né? É Java e é isso. Cara, infelizmente algumas coisas a gente não escolhe, né, Ana? A falha da oportunidade a gente só abraça e vai. Não, mas eu falo isso aí brincando, tá? Eu gosto demais de Java, né? Eu venho atuando com Java desde 2017. Na realidade, eu comecei a estudar Java antes, né? Mas profissionalmente comecei em 2017. Mas já encontrei outras paixões da vida aí, viu, Leandro? De vez em quando a tecnologia te escolhe também, né? Sim. Pois é, cara. Sim. Então a gente muda constantemente, né? Nada é. Pelo menos na programação a gente tem um pilar, né? E depois isso meio que vai. O pilar principal ele vai abrindo outros caminhos, né? Que aí acabam sendo outros pilares, enfim. Eu acho que todo mundo passa por isso, né? Não, com certeza. Tem que ser aberto a mudanças, cara. O mundo da tecnologia é um mundo cheio de mudanças. Se você não mudar, já era. Fica pra trás. Não dá pra ficar na profissão assim. Tem que se adaptar, né? Tipo um camaleão mesmo. Vai mudando de cor. Sim, exatamente. Com o tempo você aprende que não existe melhor linguagem de programação, né? Que a melhor linguagem é aquela que paga as contas no fim do mês. Então a gente vai se adaptando e vai aprendendo o que vai aparecendo. Sim. Isso não é problema. Exatamente. Cara, eu acho válido, de repente, se você quiser passar um minutinho, um pouquinho da tua história, o que você como você começou a estudar, ou o que você trabalha hoje, um pouquinho de detalhe aí, não sei, além de Java, alguma tecnologia boa, um pouco bom, só pra gente conhecer um pouco. Curioso Eu também. vou contar um segredo pra vocês, tá? Pegadinha do malandro, eu não sou mais programador. É mesmo, cara? Você falou de convidados aqui agora. Tinha que esperar, né, cara? Tinha que esperar o convite rolar do Leandro pra depois eu abrir isso aí pro público. Mas não, eu tô próximo, tá? Tem uns 5 ou 6 meses mais ou menos que eu tô mudando de papel, tendo um papel de analista de digital. Mas assim, eu atuei com programação por muito tempo, né? E mesmo no papel novo aqui eu ainda tenho desenvolvido bastante coisa, mas focando ali em Angular, né? Focando no TypeScript. Mas cara, eu acho que assim, programar é meio que como andar de bicicleta. Manja, você vai aprender, né? Uma vez que você aprender os conceitos, aprender a base, você pode até ficar um pouco enferrujado, mas desaprender, cara, desaprender jamais. Mas é isso, agora assim, no momento que eu tenho estudado mais
são as tecnologias que eu tô atuando mais focado, né? Então ali a parte de analytics da Google, então GTM, BigQuery, Top Analytics, Data Studio também, né, na camada de visualização. E em paralelo, um pouquinho de Python também, por conta da formação que eu estou fazendo aqui da pós-graduação, né, que é voltada para Data Science. Então a parte do Python, a parte do Pandas, Scikit-learn, enfim, toda essa parte aí voltada para a ciência de dados. Aí, ótimo. Cara, é interessante, né? É interessante porque você também mexe, né, Felipe? Sim, é o que eu tava falando, tipo, eu tô sorrindo, alguém consegue ver? Cara, mas eu mexo exatamente com as mesmas coisas. Eu sou engenheiro de dados e a nuvem que eu mais utilizo é a GCP, né? A Google, BigQuery eu uso o tempo todo. E Python, cara. Python, SQL são meus melhores amigos. Já tô caminhando ainda, tá? Eu comecei a trilhar isso daí recentemente, então ainda é tudo muito novo pra mim, mas está sendo bem tanto desafiador quanto prazeroso, né? Eu acho que essa parte do long life learning, né? Do aprendizado contínuo é uma coisa que a gente tem muito na nossa área, eu acho que é uma coisa bem bacana. Então você pode estar trabalhando com TI há, sei lá, 10 anos, cara. Se você olhar um pouquinho assim que o mercado está usando, que o mercado está oferecendo, você vai ter pessoal para aprender, você vai ter descoberta para fazer, e eu acho isso muito cativante. Sim, é apaixonante isso, cara. Legal. Pô, a gente pode trocar muitas figurinhas aí depois. Pô, com certeza, mano. Fantástico. Acho que a gente já pode ir pro nosso primeiro tópico do episódio de hoje. Falar um pouquinho sobre os pilares da orientação objeto. O que é orientação objeto? O que é tão bom programar dessa forma? Então. Assim, só pra eu deixar uma coisa bacana, assim, é uma experiência, né? Eu sou novo na programação, acho que eu já contei em outros podcasts. E quando eu comecei, na verdade, a orientação a objeto eu pude ver na faculdade, mas bem pouco, né? É bem pouco mesmo, né? O Felipe tá aí também, né, pra falar, né? Que a faculdade, assim, ela ajudou um pouco, né? Mas não foi muito a fundo, né? E o que me colocou no mercado hoje foi, assim, rápido, né? De forma rápida foi trabalhar, mas não com orientação a objeto, né? Trabalhar com a gente pode falar que seria a linguagem orientada a funções, né? Que acho que é o mais comum que a gente vê na internet, nos cursos, né? Que, assim, existe assim como eu posso dizer, em alguns cursos acho que até para acelerar, né? Acho que até para poder acelerar o processo de aprendizagem, né? Para não ter aquela curva, porque, queira ou não, a orientação a objeto é um pilar muito essencial para a programação, mas em alguns cursos eles não focam nisso, né? Eles já querem te colocar numa visão já diferente, passando esse paradigma funcional, né? E que é mais, assim, a curva de aprendizagem é um pouquinho menor. Então eu tive contato com orientação a objeto depois de ter entrado no mercado de trabalho. Então, para mim aqui hoje o podcast vai ser, sabe, de grande aprendizado, porque eu ainda tenho base de alguns fundamentos, mas realmente eu não tenho. Eu acho que espero que ajude todo mundo também que, sei lá, que se identifica com o que eu tô falando. E podemos começar aí, né? Falando sobre os pilares, né? Fantástico. Pode começar aí, Brian. Por favor, se puder já passa. Só um corte antes mencionou a questão da faculdade, né? Uhum. É curioso, porque minha experiência foi exatamente o oposto, manja. Uhum. Eu quando aprendi a programar, foi antes de entrar na faculdade de TI, né? Eu sou formado em análise de desenvolvimento de sistemas, sabe, pelo Instituto Federal de São Paulo, mas a minha primeira graduação, né, a primeira tentativa de graduação foi em Química. E aí eu meio desgostoso ali, tipo, foi lá pra 2012, 2013 mais ou menos. Eu vi ali o pessoal de análise, eu falei, pô, deixa eu mudar de curso. E comecei a estudar antes de começar o curso em si. Então, assim, o primeiro contato que eu tive foi com o Visual Basic, né?
E assim, não sei o quanto vocês já mexeram com essa parte da Microsoft, né? Principalmente ali a parte de programação voltada para aplicativo Windows, né? Os Windows Form da vida e tal. Mas assim, querendo ou não, cara, por mais que seja muito funcional a coisa, eu acho que pela própria estrutura, ela meio que te força, né? Um pouquinho de orientação a objetos. Então assim, você acaba tendo contato, você acaba sendo exposto, mesmo sem saber o básico, né? E aí quando eu entrei na faculdade, o primeiro curso que eu tentei também foi análise de software na FATEC. E, cara, eles usavam muito Java, né? E aí o Java, ele é, por essência, orientado a objetos, então não tinha como fugir muito. Então, ok, né? Nos primeiros semestres ali você tem a parte de algoritmos e lógica de programação. Na minha época era C, né? Eu acho que agora o pessoal tá mudando um pouquinho, tem mais pro Python. Mas logo em seguida, cara, ali pelo segundo, terceiro semestre, a gente já começava no Java e era, cara, só ladeira abaixo, orientação a objetos ali, tipo, na veia, e não tinha muito como fugir disso. Então, pra mim, né, tipo, quando eu converso com o pessoal sobre orientação a objetos, é um assunto que, cara, parece muito elementar, parece muito básico, mas eu tenho consciência de que essa não é a realidade, né, porque, pô, a galera que vem do JavaScript, principalmente, que é uma linguagem funcional, algumas coisas parecem que não funcionam como deveria, né? Não sei se é a sensação que vocês têm também. Então, eu particularmente, como eu tô sendo exposto agora um pouco sobre isso por conta do TypeScript, né? E eu sei que não é a melhor forma de estar exposto à orientação, mas ele te dá o pezinho, né? Te dá o gostinho de como que é. E pra falar a verdade, pra mim, como eu não tive tanto contato, eu tenho uma certa dificuldade realmente. Então, quem vem do paradigma funcional, né, que você vai encaixando as funções, e é aquele comentário, né, da fábrica de a fábrica de funções, né, você fica fazendo, isso eu escutei num vídeo. Diferente do objeto ali, que você consegue reutilizar ele em outras partes, né, então aproveitar melhor o uso da memória, enfim, tem vários fatores aí, né, que beneficiam a orientação a objeto, né. Hoje acho que o paradigma funcional ele está muito bem, assim, no mercado, assim, vamos dizer, lógico, por influenciadores estarem utilizando isso como porta de entrada para quem está entrando na programação. Como eu disse, a curva de aprendizagem é muito menor, a pessoa não precisa ter todo o embasamento ali, né, ela só precisa saber como funciona a função e como ela pode usar isso. E é basicamente isso, porque é adesão, né? Hoje em dia muita gente quer entrar na programação e tudo mais, e às vezes um curso ali te dá uma velocidade, a pessoa às vezes não quer fazer a faculdade, etc, mas deixa um parênteses gigante aqui que é bom vocês verem a orientação a objeto, é bom mesmo. Eu tenho alguns pontos aqui sobre o que vocês já falaram, né? Primeiro, eu vim de curso técnico de informática, né, antes da faculdade. Foi lá que eu aprendi orientação a objetos. Na faculdade, enfim, dei aquela revisada, mas foi bem fraco, né? E eu queria dizer que eu aprendi também com Java, e é muito bom. E o que eu digo para todas as pessoas que um dia eu já dei alguma dica de programação, especificamente orientação a objetos. Se você quer aprender orientação a objetos, aprenda com Java. Ah, mas eu não gosto, mas sem TypeScript, mas PHP faz a mesma coisa, não sei o que. Cara, faz com Java. Por quê? Ele obriga você a escrever orientado a objeto, entendeu? Você não consegue rodar um Hello World sem ter uma classe lá e tem aquele public state, static void main, e cada letra que está ali, public, void, static, main, tem um detalhe da orientação a objeto, entendeu? Então eu acho que assim, tudo bem, mexe com outra linguagem depois, mas só para aprender o conceito de orientação a objeto, pratica com Java. E para mim, depois que eu mexi com Java nos estudos, tudo que falava de orientação a objeto na teoria, no papel, no lápis, caneta, papel, ficou mais claro. De verdade, de verdade. Outro ponto que eu tenho para falar também, antes de passar a vez, é sobre o TypeScript, JavaScript e linguagem funcional, ou o paradigma funcional.
que eu enxergo aqui, tá? O que eu enxergo? Eu não trabalho há anos, mas eu estudo já tem um tempo. Comecei em 2016. O que eu percebo? Se você pegar os vídeos de uns 3 anos atrás, sei lá, 2015 a 2019, 18, eu acho, tá, do ponto de vista, que a maioria que você vai achar é algo orientado a chefe. Mas quando você vê os vídeos de 2 anos pra cá, você vê mais funcional. Por quê? Realmente é mais fácil que orientado a objeto. Orientado a objeto tem todo o conceito que você tem que entender na teoria. Que a gente vai falar, classe, se o método tem motor, se não tem, se é público, se é privado. O funcional não tem isso. Então realmente, como o mercado de TI tem um boom enorme, muita gente está entrando e não necessariamente precisa de faculdade, não precisa de embasamento teórico, é mais simples você compartilhar o conhecimento tecnológico, técnico ali, com uma programação mais fácil, que é mais fácil de entender, que é a funcional. Então são esses pontos que eu queria dizer aí. Fechou. Aquilo que o Felipe falou, tá? Que foi uma parada legal aí. A dimensão do Java, cara, eu acho que é justamente por isso, né? Eu acho que quando a gente vai olhar o histórico ali, primeiro que orientação a objetos não é uma coisa nova, né? Orientação a objetos é uma parada que existe desde a década de 60, tá? Só que assim, devido à limitação técnica, né, que a gente tinha ali no princípio da computação, ela só começa a se popularizar ali no meio da década de 80 e início da década de 90. E mais ou menos isso daí mesmo. O que acontece, né? No início da década de 90, principalmente, a gente vê várias linguagens, né? Aliás, já no meio ali de 80 e início de 90, que é o C++, né? O Objective-C da própria Apple, o Java, né? Mais pra frente a gente vê o C#, que assim, são linguagens que já são criadas, né? Já são construídas em cima do paradigma da orientação a objetos. Então você já nasce com os propósitos. Tipo, pô, beleza, você consegue fazer uma aplicação procedural nelas? Consegue tranquilamente. Vai ser fácil de fazer isso? Cara, vai ser mais simples você fazer todo o seu projeto orientado a objetos do que tentar enfiar um paradigma procedural nessas linguagens. Então assim, elas acabam tendo os mecanismos que ora facilitam, ora te incentivam a usar orientação a objetos. Então é bem nessa pegada que o Felipe mencionou aí. Bom, para aproveitar aí que a gente já falou bastante, né? Vamos começar pelos pilares. Bom, eu vou dar a palavra aqui para ou Felipe ou Daniel, quem quiser começar falando aí pelos pilares. Vou dar a palavra pro convidado primeiro para ser educado, né? Mas pelo menos o que só dando um primeiro pontapézinho, mas já deu a palavra para ele, o que eu escuto muito e lembro, né, porque hoje eu não programo mais tanto orientado a objeto, é que a gente tem 4 pilares principais ali e vou deixar pro Daniel falar. É isso aí mesmo, tá? Quando a gente fala de orientação a objetos, são 4 pilares, que é encapsulamento, abstração, herança e polimorfismo. Só que eu posso fazer uma outra sugestão? Eu não sei qual que é o público, né, que a gente acaba alcançando aqui com o podcast de vocês, mas vamos voltar um passo atrás, né, e falar um pouquinho o que é orientação a objetos. Sim. Porque às vezes eu acho que isso pode fazer falta. E aí eu não sei, eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Posso fazer um jabá aqui depois? Claro, fica à vontade. Fazer um jabá agora, tá? Aí eu não sei como é que funciona a edição aí, depois vocês podem colocar o Tô me sentindo grande agora com esse Opa! O pior que o jabá nem é meu, tá? Mas eu tive um professor aqui na faculdade, no IFSP, ele me deu 3 disciplinas, tá? E uma delas, inclusive, foi uma que está bem relacionada aqui com o assunto, que foi análise orientada a objetos, tá? E assim, cara, de longe foi o melhor professor que eu já tive na vida, tá? Encontrei ele novamente agora na pós-graduação e eu acho que assim, se todo mundo tivesse oportunidade de ter aula como um cara, tá? Como esse professor aí, eu acho que o pessoal realmente ia desconsiderar essa opção de não fazer faculdade, tá?
Aí pra quem estiver interessado, tá o canal dele lá no YouTube, chama-se Chave Code. Depois eu te mando o link, Leandro. Opa, pode mandar. Aí, Assim, hoje o canal dele tá mais focado nessa parte de ciência de dados, tá? Mas tem bastante conteúdo lá, de estrutura de dados principalmente. Tem um pouquinho de web também. E é um canal bastante fluido, assim, sabe? Tem bastante código, pra quem gosta ali do hands-on, da prática tem também. E é bem bacana, tá? É só isso. Beleza, tranquilo. Aí depois eu coloco o link na descrição, gente. Aí vocês dão uma olhadinha lá no canal. Eu acho que vale a pena, inclusive eu vou ver. Não conhecia, vou ver. Pra quem gosta de Python, pra quem quer aprender Python, aproveita porque, cara, tá chovendo de material de Python lá no canal do cara, tá? Fechou. Bom, eu coloquei aqui os pilares, mas pode ir falando aí. Não, bacana. Eu acho que assim, primeiro ponto, né, cara? O que é orientação a objetos? Eu acho que a gente falou bastante aqui, a gente falou de paradigma. Às vezes as pessoas não estão ali com a visão do que é a palavra, né? Então, assim, o primeiro ponto paradigma é uma forma que você constrói software, né? É uma abordagem que você escolhe para estruturar o seu projeto. Como o Leandro e o Felipe mencionaram aqui, existem outros paradigmas, né? Tem o funcional, que falaram da questão de JavaScript, popularização aí em termos mais recentes. No passado a gente já viu alguns outros mais limitados, né, como o próprio paradigma procedural, para quem curte C, para quem aprendeu C, vai estar bem familiarizado. Né? Então o funcional é estruturado todo ali em torno das funções, o procedural é em torno de declarações, né, que são executadas sequencialmente. E aí a gente tem uma terceira forma aí, talvez existam outros, tá? Ou memória, assim, agora eu consigo entre esses três. A gente tem o orientado a objetos que, pra mim, tá? E aí de novo, não sou nenhum especialista na área, mas eu enxergo como sendo mais completo, eu enxergo como sendo mais robusto, né? Que é onde você vai pegar e fazer uma abstração do mundo real, então você vai abstrair, né, o seu domínio de negócio. Então, quando você está desenvolvendo um software, você está criando uma solução para tratar um problema. Então, a ideia da orientação a objetos é você abstrair esse problema para poder trazê-lo para dentro do mundo do software, né? Então, por exemplo, se a gente estiver fazendo um software para atender uma imobiliária, a gente vai ter que compor todo o domínio de negócio que compõe esse negócio imobiliário para depois trazer para dentro do mundo do software. Então, pô, eu vou ter um imóvel, né? Eu vou ter o técnico lá que vai fazer a alocação do imóvel, esqueci o nome, corretor, né? Eu vou ter a figura do corretor, eu vou ter a figura do locatário. Então isso, né, todas essas entidades que a gente acaba nomeando é o que vai virar ali os objetos, né, vão virar as classes e posteriormente os objetos dentro do nosso sistema. É mais complexo que isso, claro, mas assim, simplificando muito, seria mais ou menos nessa linha, né? Então assim, um passo antes da orientação a objetos, a gente tem justamente isso que é a análise orientada a objetos, né? Quando eu fiz aqui a faculdade, essa disciplina ela veio, se eu não me engano, tá? Antes da parte da orientação a objetos propriamente dita, tá? Então primeiro a gente aprende o conceito, tá? E aí depois, mão na massa, né? Escrever código e colocar isso em prática. E aí, pessoal, vou fazendo umas pausas assim de quando em quando. Se vocês quiserem emendar algum pensamento, alguma coisa aí, fiquem à vontade, tá? Não, tranquilo, eu tô aqui só pra escutar aqui mesmo. Mas eu tô curtindo. Tiver alguma coisa assim, eu entro assim. Pode continuar aí. Não, show. Aí, só pra arrematar nessa aresta aí, como eu falei, isso não é algo novo, tá? A galera da computação sempre pensou, né, dessa forma, onde a entidade era o ator principal, né, dentro da estruturação dos projetos, só que a gente tinha um monte de limitação, né, lá nos primórdios da computação. Só que mesmo com essas limitações, a gente viu algumas tentativas, né, de implementar essa abordagem. Então, a primeira delas foi lá na década de 60, ainda com uma linguagem chamada Simula, tá? Ela foi a primeira linguagem a implementar, né, as classes e trabalhar com abstração de dados, só que ainda era muito limitado. Na década de 80,
esse movimento começa a ficar mais forte. Aí a gente tem uma outra linguagem que é muito importante, que é o Smalltalk. E aí ela foi a primeira linguagem puramente orientada a objetos. Tipo, tudo nela era um objeto. Então se a gente falava de número, se a gente falava de texto, se a gente falava de função, que é algo parecido com o que a gente tem hoje, né, no JavaScript, que as funções são consideradas objetos de primeira classe, né? Então assim, no Smalltalk também era tudo objeto. Então ela foi a primeira linguagem, né, que conseguiu capturar esses conceitos e implementar de uma forma mais robusta. E aí a partir do final ali da década de 80, início da década de 90, como a gente já falou, a gente vê aí a profusão, né, dessas linguagens que pegavam todos esses conceitos e traziam para dentro da computação. Então a gente tem o C++, Objective-C, Java, mais recentemente, né, o C#, que é o Java da Microsoft, e me prova o contrário, mas enfim, não posso falar mal porque paga a conta aqui em casa também, cara. C#, saudades. Então. Mas enfim, aí com essa ideia, né, do que é a orientação a objetos, aí como o pessoal já colocou as imagens aqui, a gente tem os pilares: encapsulamento, abstração, herança e polimorfismo. O que acontece, né? O que são esses 4 pilares aí? Eles são o que norteia, né, a ideia da orientação a objetos. Eu vou mudar só um pouquinho a forma. Eu vou seguir mais ou menos. Cara, eu vou fazer uma mistura aqui entre a primeira e a segunda imagem, tá? Que são as na ordem ali que faz sentido na minha cabeça, tá? Vou começar falando ali do encapsulamento, tá? O encapsulamento ele nada mais é do que você ter um agrupamento, tá, entre dado e função. Como é que eu vou explicar isso um pouco melhor, né? Aí de novo, né, cara, eu vou denunciar a idade porque eu vou falar do C. Eu acho que o C foi a minha grande paixão, assim, porque como eu sempre curti muito Linux, né? Quando eu comecei a aprender C, eu aprendia no Linux, eu compilava tudo ali usando o GCC e tal. Então eu tenho essa memória afetiva aí muito forte. Mas enfim, no C a gente tem uma estrutura muito bacana, que é o structs, né? A struct. E, cara, ela é basicamente um tipo mais complexo de dado. Basicamente você tem uma estrutura onde você consegue compor, né, um dado ali mais complexo do que você teria normalmente, né, pelos tipos primitivos. Só que o curioso é que nessa estrutura de dados você não consegue colocar comportamento. Então tudo que você vai fazer ainda é muito funcional, né? Tipo, você precisa passar como parâmetro para as funções que você vai criando nas suas classes. E aí o encapsulamento é justamente isso, é você quebrar essa barreira, é você trazer o dado e a função, né, e a lógica de negócio para dentro de uma mesma estrutura. Aí tem um exemplo que eu gosto muito, cara, que é de um livro chamado Objetos Elegantes, tá? Depois eu coloco o link aí para vocês também. Mas se a gente conversar de um livro, por exemplo, né, o livro ele é formado pelo número de páginas que ele tem, uma imagem de capa que ele tem, qual que é o autor, que, esse daí é a saudosa, cara. É a saudosa Struct. Mas enfim, né, voltando ali pro livro, a gente vai ter o nome do autor, qual que é a editora. Isso tudo são dados, né? Só que se a gente pensar, eu posso olhar para o meu livro e lá no índice remissivo, né, no final dele, e procurar um termo, né? Então vamos supor que eu tenho um livro de receitas ali, eu quero procurar como é que eu faço uma rabanada. Eu tanto posso ir no índice principal quanto no índice remissivo, procurar ali pelo termo, e ele vai retornar para mim qual que é a página ou conjunto de páginas onde eu encontro aquela receita. Essa é a ideia do encapsulamento. É o dado trabalhando em conjunto com a função. Então assim, o objeto livro, né, a classe livro, ela tem a função que vai fazer a pesquisa pelo termo. Pode parecer muito semelhante, né? Se a gente parar para pensar, trazendo aqui de volta para o C, como é que funcionaria no C? Eu teria uma struct ali que representa o livro e uma função,
né, num arquivo, no mesmo arquivo ou em um outro arquivo, onde eu passo a estrutura, eu passo o termo pesquisado e eu retorno o número de página. Qual que é a diferença, né? A diferença é que no mundo da orientação a objetos, isso está no mesmo dado. Então não é uma função apartada que está num outro arquivo, tá? Essa é a principal razão. E aí não adianta, né? A gente acaba falando de orientação a objetos e a gente esbarra em um choque de outros dois conceitos, que é a classe e o objeto. Talvez devesse ter falado ali um pouco antes, mas essa é uma coisa que acaba confundindo muito quem está começando. Tipo, pô, o que é uma classe? O que é um objeto? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Então esse eu acho que é o primeiro ponto, né? Fazer uma diferenciação aqui. A classe é a estrutura formal. Então assim, né, no caso ali, ele é muito semelhante ao que a gente tem na struct ali do C. E aí, essa estrutura formal é o que define como os objetos vão nascer, tá? No formalismo ali seria instanciado, né? Mas vamos brincar aqui, deixar a coisa mais leve. Então assim, é como o objeto nasce, tá? E aí a classe é quem representa esse agrupamento que a gente mencionou, tá? Entre dado e comportamento. E aí ela vai atuar como um contrato que tem que ser seguido para que haja um ser dentro aí do universo, né, da solução que a gente está construindo, que pertence àquele tipo. O objeto, por outro lado, são seres, tá? Que existem de fato dentro desse universo, né, da solução de software. E aí tem um autor, né, que eu gosto muito aí, que me norteou bastante na hora que eu estava fazendo aqui a pesquisa, e ele menciona que acho bem legal a abordagem que ele dá, que os objetos deveriam ser tratados como organismos vivos, tá? Ou seja, qual que é a ideia aqui, né, dele quando ele fala isso? Cara, um objeto ele tem um ciclo de vida, ele vai nascer, ele tem seus hábitos, ou seja, né, seus comportamentos, e uma hora ele vai morrer, tá? Uma hora, infelizmente, ele vai deixar de existir dentro desse universo. E aí um outro ponto, né? Quando a gente fala, né, de trazer tudo para o mesmo conjunto, qual que é a ideia do objeto? O objeto é que ele deva funcionar como uma unidade lógica. Então, assim, cada instância que eu vou criando, ela deveria ser responsável por controlar seu próprio estado, tá? Então, cada função que eu tenho, né, cada método, que é o nome correto quando a gente fala de orientação a objetos, cada método que eu tenho dentro desse objeto, ele deveria saber manipular os dados que eu tenho, né, que são os atributos, quando a gente vamos colocar os nomes mais técnicos aqui. Então, assim, os métodos deveriam saber manipular os atributos sem necessitar de parâmetro, tá? Ou, né, como a gente sabe que isso é meio que impossível, é o ideal, mas é meio impossível, a ideia é que eu reduza o mínimo possível o número de parâmetros que eu estou recebendo do mundo de fora e que acabam afetando como o meu objeto funciona ou o estado, né, em que ele se encontra. Assim, a grosso modo, essa é a principal ideia, né, do encapsulamento. E quais são os principais benefícios que ela traz, tá? Primeiro é a redução de complexidade. Numa primeira análise, pelo menos pra mim foi assim, tá? A primeira vez que eu olhei pra isso, que eu vi isso, eu olhei assim e falei, cara, tá muito complicado. E realmente, tá? Pra quem vem, né, da abordagem ali procedural ou mesmo funcional, quando vê esse monte de conceito, esse monte de terminologia, parece complicado. Só que à medida que você vai amadurecendo, né, o pensamento, amadurecendo ali a forma como você encara a construção do software, você percebe que não, cara, isso aqui acaba facilitando, tá? E aí o segundo principal benefício, né, que o encapsulamento traz pra gente é que ele incentiva o reuso, tá? Uma vez que eu tenho toda a lógica, né, centrada na classe, não exatamente na classe, né, nos métodos que compõem a classe, mas consequentemente na classe, acaba que eu consigo criar entidades que encapsulam, né, como o próprio nome sugere, a lógica de negócio delas, e aí eu consigo reutilizá-las sempre que necessário. Aí o Leandro colocou alguns, eu não sei, essas imagens aqui também vão lá para o vídeo, né?
Ok, tem a questão do podcast também, que talvez quem estiver ouvindo não vai ver, claro, entendo. Não, mas aí eu tô colocando aqui os exemplos de imagens, né? Dá pra pelo menos facilitar um pouco o entendimento, né? Eu acho que a parte onde você falou de classes e heranças, eu não sei se chegou nessa parte, desculpa se... Mas enfim, eu coloquei aqui essa parte aqui, que é um animal, né? Que aí você consegue ter um objeto, né, referido ao animal e consegue utilizar ele. A parte da abstração. Isso, a parte da abstração, né? Pô, show! E eu vou falar aí pro pessoal que vai estar no podcast e não vai estar acompanhando pelo YouTube, que vocês vão perder uma excelente oportunidade de ver um exemplo aqui de tentação objetos com chá um carneiro, cara. Nossa! Top, né? Pô, como eu gostava desse desenho. Então você não é tão velho assim, pô. Pô, tem 30 anos, cara. Então Chá o Carneiro é mais velho do que eu pensava, porque passava quando era pequeno. Então, mas a gente assistia coisas que não convinham pra nossa idade, né? Mas... Até hoje, cara, o meu negócio sempre é mais desenho do que filme, série e tal. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, por favor. Você tava falando sobre as linguagens antigas, dos anos 80. Você falou Small Talk, qual é o nome dela mesmo? Essa outra linguagem é a Smalltalk, tá? É aquela da Apple? É a Smalltalk 80. Cara, não sei dizer, tá? A da Apple que surge nessa época é o Objective-C. Eles pegam o C, né? E embutem nele toda a parte da... Não necessariamente isso, tá? Não é tão simples como eu tô falando e não é exatamente o que eu tô falando. Mas basicamente eles pegam todo o conceito, né, da orientação a objetos, do paradigma da orientação a objetos e trazem para dentro do C. Que é mais ou menos o que acontece com o C++ também, tá? Boa. É porque eu lembro desses nomes, cara. E o Objective-C falam que ele é potente pra caramba. Mas... Eu sei que ele ficou até pouco tempo aí ainda, tá? Aí eu acho que sei lá, não sei quanto tempo exatamente, mas a Apple começou a migrar, né, do Objective-C pro Swift. Isso mesmo. Pode papo. E eu nunca tive contato com nenhuma das duas, tá? Eu só sou curioso mesmo, mas valeu aí, eu tava curioso e esperei a deixa pra perguntar. Pode acabar de mandar aula aí, porque eu tô curtindo. Não, show. Aí, né, indo pro segundo pilar, cara, é a abstração. Talvez a ordem que eu tenha escolhido aqui pra expor, né, os pilares não tenha sido a melhor, pensando agora. Mas enfim, a gente vai seguindo aí, como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Mas... a abstração, ela... O que ela fala, tá? Ela fala que seus objetos, né? Agora que a gente já sabe o que é classe e o que é objeto, sim, de forma bem simplória, mas já tem uma ideia, né? Mas ela fala que seus objetos eles deveriam funcionar como se fossem caixas pretas, tá? Isso do ponto de vista de como eles operam. Então, todos os mecanismos, né, que permitem a existência e o funcionamento de cada objeto, eles não devem ser conhecidos pelo mundo externo. Isso é o que o pessoal chama em partes de contrato, tá? Então assim, num exemplo bem grosseiro, né? Pô, eu vou forçar a barra aqui agora. Mas se você pensar num DVD, e aí de novo, né? Forcei a barra porque é um bagulho que, cara, eu acho que nem todo mundo aí teve contato com. Bom, mas a gente até pode mudar o exemplo, né? Se você parar pra pensar ali no celular, por exemplo, você quer mandar uma mensagem, você simplesmente digita a mensagem, clica no botão de enviar e pronto, foi isso. Você não precisa saber como, né, o celular vai pegar aquele conjunto ali de texto, transformar em byte, fazer a transmissão via rede, enfim, você não precisa saber disso, né? Você apenas usa. Então o pessoal que é mais teórico ali da parte de orientação a objetos fala que deveria ser assim também com seus objetos, tá? Então você deveria apenas usá-los, né? Você não deveria saber como eles funcionam por dentro, por baixo dos panos, né? Então se eu tenho uma classe ali, por exemplo, que vai gerenciar o aluguel de um imóvel, né? E aí ela expõe ali um método que calcula o aluguel. Cara, eu não devo saber como esse cálculo é executado. Eu apenas sei que eu tenho uma classe que expõe esse método e eu apenas uso esse método, né? Eu sei o contrato desse método, ele me fala ali quais são os parâmetros de entrada, se houver algum,
eu apenas passo isso para a classe e ela se vira. Então essa deveria ser a abordagem. E isso acaba ajudando a gente. Eu sei que não é o foco aqui, né? Mas a abstração está muito relacionada com um dos princípios do Solid, que é o segundo. É o segundo? É o segundo, que é o princípio de aberto-fechado, né? Ele fala o quê? Ele fala que tem que ter uma independência entre a manutenção da classe, né, do objeto, e o seu ciclo de vida, sem que essa manutenção ela afete quem estiver usando aquele objeto. Então, uma vez que a lógica de negócio está encapsulada, está ali dentro daquele método e ele funciona bonitinho como uma caixa preta, uma vez que eu mude, né, internamente ele não tem que refletir em quem está usando ele, tá? É mais complexo que isso, né? Tipo, eu acho que, cara, dá para falar de Solid por horas e horas a fios, né? Assim como dá para falar de orientação a objetos por muito tempo, mas, assim, resumindo bem, seria mais ou menos isso, né? E aí, de forma bem simplória, de novo, é que os objetos, eles deveriam ter, tipo, operações simples, né? O seu funcionamento pode ser complexo, mas a forma como você opera ele do mundo de fora, né, externamente, tem que ser simples. Então, de novo, né, se a gente falar ali tem um exemplo aqui do videogame, né, num casal aqui jogando videogame. É a mesma ideia, né, cara? Você tem um controle ali, apertei o direcional pra frente ali, pra direita, o personagem vai andar, né, se a gente estiver falando de um jogo de plataforma 2D, mas, cara, a forma como o videogame faz isso, né, embora seja bastante complexa, não tem que ser visível para mim. Eu apenas preciso saber como eu uso aquilo. Essa é mais ou menos a ideia da abstração. E aí, quais são os dois principais benefícios, né, que ela traz com a gente? Primeiro, redução da complexidade, tá? Porque eu estou isolando em um único ponto toda a complexidade de operação, né, da minha regra de negócios. E o segundo, de novo, né, eu estou isolando o impacto de mudanças, porque eu vou mudar em um único ponto e isso vai estar muito bem definido. Eu acho que de abstração que eu tenho para falar agora, assim, seria mais ou menos isso daí, tá? Cara, eu acho muito legal essa questão da abstração, porque é o que você falou, né? Imagina, falando tecnicamente, tipo, sei lá, um contexto técnico. Você é um sênior, o Daniel é um sênior. Ele faz o sistema todo para mim e beleza, batata. O sistema tá pronto e eu sou um júnior, eu entro lá e eles falam, rapaz, a única coisa que você tem que fazer é pegar essas classes minhas que eu fiz aqui, instanciar como objeto e utilizar os métodos. Mas eu não vou saber o que tá lá, tá ligado? Tipo, é uma abstração muito louca, exatamente para ninguém fazer cagada no teu código. Eu acho isso muito bom também. Eu também acho isso bem legal, tá? Assim, a gente acaba tendo um pouco disso, né? Quando a gente vê outros paradigmas também. Se você parar pra pensar, né? O paradigma funcional, ele faz isso até certo ponto. Mas dentro da orientação a objetos, né, cara? A forma como isso acontece, eu acho que é muito elegante. A palavra certa é elegante, cara. É porque eu não vou falar sobre encapsulamento, porque acho que é um dos poucos que falta tu falar. Mas eu também vou falar do encapsulamento quando você citar, que é excelente também. Encapsulamento antes, tá? Então, exatamente. Mas vamos lá. Aí faltou dois, né? Faltou a herança e o polimorfismo. A herança, cara, eu vou falar dela porque eu acho... Aí eu tenho uma posição polêmica aqui, tá? Eu até sei qual que vai ser o meme que o Leandro vai colocar aí. Mas eu particularmente não sou muito fã de herança, tá? A minha visão, eu prefiro muito mais um outro conceito que é a composição, mas assim, ela é um dos pilares, tá? Então não tem como fugir de falar de orientação a objetos sem falar de herança, tá? A herança basicamente é a capacidade que você tem de falar que um objeto, né, uma classe, ou, né, se a gente trabalhar com a instância, o objeto em si, ele também é um outro objeto, né? Então, por exemplo, se a gente simplificar, né, todo esse conceito, é como se eu tivesse assim, eu tenho um estudante, eu estou fazendo um sistema para gerenciar uma escola.
Então eu tenho lá uma entidade que é o estudante e eu tenho uma entidade que é o professor. Ambos possuem nome, ambos possuem data de nascimento, ambos possuem município de residência e uma série de outros atributos, né, de uma série de outras propriedades comuns. E, né, eles também possuem atributos particulares para cada um. Então, um aluno vai ter um registro de matrícula e uma grade na qual ele está matriculado. O professor ele vai ter um registro funcional, por exemplo, e, sei lá, de repente o turno que ele está ministrando a aula, o conjunto de matérias que ele ministra a aula. Num primeiro momento, quando a gente começa a aprender, né, a gente meio que duplica isso. E, bom, basicamente a máxima é, se você está duplicando o código, tem algo errado. Então a herança ela permite justamente que você suba um nível, né, o seu mapeamento de entidades. E aí vamos supor, nesse exemplo que a gente deu aqui, a gente teria uma terceira classe, que é a classe pessoa, e nela a gente teria todos os atributos comuns, né, todas as propriedades comuns a estudantes e professores. E aí nas duas classes, né, de ponta aqui, teriam só os atributos específicos. Basicamente a gente pode falar que assim, a herança a gente pode tratar como um tipo de relacionamento, né, entre entidades, e ela é um relacionamento do tipo E1, né? Então assim, ela permite uma estruturação mais elegante dos projetos, tá? Ela diminui muito o código redundante. Eu acho que disso eu não posso falar o contrário, tá? Mas eu acho que ela traz outros problemas aí de novo, tá? Parecido com a ideia do Solid, cara, daria pra falar horas e horas a fios aqui E aí eu vou citar aqui o meu guru, tá? O porquê que a herança é maligna e precisa ser destruída, tá? Mas de novo, não é assim, né? Eu acho que em programação nada é a ferro e fogo. Eu acho que não existe bala de prata, né? Essa daí a gente aprende logo que a gente começa a trabalhar. Mas assim, na minha concepção, na minha experiência até hoje, a herança ela traz consigo uma série de problemas, né, do ponto de vista prático ali, que a composição acaba minimizando. Então sempre que eu posso, eu prefiro usar a composição. Eu queria só dar só queria falar um pouco assim que particularmente eu vejo um pouco dessa herança quando eu estou usando bibliotecas assim. Parece meio bobo, tá? Mas eu vou só fazer essa ênfase assim, que pode ser que seja o que o pessoal também vê, né? Tipo, por exemplo, eu estava usando uma biblioteca que é a MIUI, né? Que é uma biblioteca para o React para facilitar a criação de componentes, etc, né? E eu vejo muito disso lá, né? Eu utilizo muito essa questão da herança, né? Que lá a gente acaba utilizando como extensão, né? É como que a gente estende, né? Da biblioteca. Talvez me corrija se eu estiver falando besteira, tá? Pelo amor de Deus. Mas assim, por exemplo, quando eu vou fazer um componente, um exemplo, um input, utilizando já um código que tem lá dentro do site do MIUI. Eles disponibilizam um input que eu posso simplesmente copiar e colar. Só que nesse input ele tem várias características que foram definidas para você utilizar o componente. Por exemplo, esse input ele pode levar dentro, a gente chama de, no caso do React, quem conhece, sabe que você na tag você usa parâmetros ali dentro, né? Não são propriedades, são parâmetros fixos, né? E a MIUI ela tem essa interface que você consegue colocar esses parâmetros. Então, por exemplo, eu fui lá e copiei o input, coloquei no meu projeto, e nesse input ele tem alguns padrões. Por exemplo, eu posso passar label, especificar uma label ali em cima, posso especificar o placeholder, né? Só que às vezes eu quero utilizar esse componente fora, eu quero criar uma extensão desse componente, ou seja, eu quero pegar esse input, criar um componente e eu quero estender tudo que vem da MIUI para dentro desse componente, porque quando eu for usar esse input na minha aplicação, eu estou estendendo toda a lógica que vem da biblioteca. Eu não sei se fui claro nisso, tá? Mas
é uma coisa que eu percebo, tá? Isso é uma visão que eu tenho no JavaScript / TypeScript, né? Que a herança funciona mais ou menos assim, né? Você estende, né, coisas, né? Não, isso mesmo. O que acontece, né? Qual que é a minha visão disso? Primeiro, eu comecei a ter essa visão quando eu estava na faculdade ainda, por conta de um artigo do Bernie Sumption, tá? De novo, depois eu mando o conjunto de link pra você, tá, Leandro? E aí você coloca as referências, tá? Sim, claro. Mas nesse primeiro artigo, né? Qual que é a visão que ele coloca de uma forma que eu acho que é simples, tá? Mas é muito clara, tá? Vamos fingir aqui que a gente tá fazendo um jogo do Star Wars. A gente conseguiu a licença lá da Disney, né? E beleza, vamos construir o jogo. Aí vamos começar assim, né? O nosso personagem, ele é um Jedi, tá? Um cavaleiro Jedi. Então a gente vai lá, cria uma classe, tá? Jedi. E, sei lá, ela tem uma função lá, um método qualquer. Atacar com sabre de luz. Show! Aí eu quero fazer agora uma classe que é um Sith. Bom, Sith, ele é um Jedi, só que ele é um Jedi do lado negro da força, né? Bom, a ideia aqui mais simples é a gente pegar a nossa classe Jedi e estendê-la, né? Então eu crio uma nova classe, lá o Sith, e ele estende a classe Jedi. Então assim, agora ele herda o método, né, que a gente tinha lá de atacar com o sabre de luz, mas o nosso cavaleiro Jedi, o nosso cavaleiro Sith, né, ele também tem uma outra função lá que é, sei lá, de repente matar os cidadãos, tá? Eu tô trazendo exatamente o exemplo que o Bernie traz, tá? No artigo dele. Pô, legal, então a única coisa que a gente precisa fazer é pegar, né, na classe que a gente criou, que é o Sith, e é um novo método lá que é o esmagar os cidadãos. Show! Agora vamos pensar o seguinte, cara. A gente vai pegar e vai fazer uma classe que é um droid, tá? E o droid, ele também destrói os cidadãos. Só que ele não é um Jedi. Então, tipo, eu não posso estender a minha classe Sith. Então eu crio uma segunda classe e eu só copio, tá? O método de destruir cidadãos. Você percebe que como eu tô copiando, tem algo errado? Quando a gente vai trabalhando com a composição, né, eu vou colocando... Porque a composição também, ela é um tipo de relacionamento, só que ela é um relacionamento do tem um, né? Eu consigo ir compondo comportamentos. E isso acaba sendo mais flexível, me dá uma flexibilidade maior. Mas aí, de novo, né, eu não acho que é bala de prata, tá? Eu acho que a combinação entre os dois acaba sendo a melhor solução. Só que a principal vantagem que a composição traz, tá, é em um assunto que nem está tão relacionado com orientação a objetos, que é na hora de testar o meu código. Quando eu componho os meus objetos, eu consigo injetar esses outros objetos que estão compondo o objeto principal. E aí, como eu consigo injetar eles, eu consigo trabalhar com... que por acaso também é um dos pilares do Solid, né? Você trabalhar com a inversão de controle. E aí acaba que a injeção de dependência é uma forma de você implementar a inversão de controle. Na hora de testar, acaba ficando mais fácil, tá? Acaba que hoje, né, com Power Mockito, aliás, Power Mock, né, e mesmo as versões mais novas do Mockito, falando do Java, tá, que é onde eu tenho mais conhecimento, você consegue meio que esquivar, né, de várias das limitações que você teria normalmente se você construísse seu código sem usar tanto composição, mas ainda acaba ficando mais complicado, tá? Então, na minha visão, a principal vantagem ela é essa, é a questão da testabilidade do código, né? Que nem está relacionada aqui à questão da orientação a objetos em si. Eu tenho perguntas. Cara, primeiro, a gente tem que fazer um episódio sobre teste de software, porque eu não manjo, mas eu já vi essa parada aí de mock, Mockito. Mas, cara, em dados eu não testo muito, sabe? A gente não testa. Deveria.
mas é legal. Mas enfim, a minha dúvida, na verdade, é o seguinte. Eu gosto de herança, desculpa, eu acho legal. Principalmente quando tu usa polimorfismo, né? Sim. Tanto de sobrecarga e sobrescrita, muito top. Acho que a gente não falou sobre isso, mas enfim, eu tenho uma dúvida sobre a composição. Eu não lembro se eu já usei ou se eu lembro bem do conceito. Claro, agora eu reaprendi. Mas falando tecnicamente, quando você usa herança, você usa uma classe lá, aí no Java, por exemplo, você coloca um extends, ou em alguns outros extends também. Mas quando você faz essa outra forma, tecnicamente como é que é? Tipo, eu não lembro de ter feito dessa forma. Você já fez sim, cara. Vou te falar um exemplo, assim, claro, tá? Quando você já trabalhou com JPanel? Já, infelizmente. Ah, legal. Então, lá no começo da sua classe, normalmente você, não sei se necessariamente assim, porque você pode instanciá-lo dentro do método, mas, bom, pelo menos quem criou código no infelizmente não falecido NetBeans, né, porque essa coisa ainda continua assombrando a nossa vida. Quem gerava, né, os códigos desenhando, depois ia para a classe Java, lá no comecinho da classe, costumava ver alguns atributos privados, tipo um private, JPanel, abobrinha. Não sei se você se recorda disso. Cara, eu tô vendo esse exemplo de código agora, mas a última vez que eu mexi nisso, acho que foi em 2017, rapaz. Não, mas continua, né? Eu dei um exemplo aqui do JPanel porque foi o primeiro que me ocorreu, tá? Mas basicamente a composição é justamente você colocando uma classe dentro da outra, tá? Na forma de um atributo. Isso é a composição. Tô vendo o exemplo aqui, eu peguei até mandar um print. Entendi. Não lembrava desse nome. Isso. Eu sou muito fã de composição porque eu tenho... aqui ainda não é uma composição, tá? Porque tá dentro da função. Tá dentro do main ali, tá? Tá. A composição seria você colocar isso na forma de um atributo da classe. Mas vamos lá. Por que eu gosto da composição? Porque eu venho de eu acabei aprendendo muito, né? O Clean aqui dentro da CIT. E no Clean, aqui que o pessoal conduziu, né, no projeto, eles alinharam isso com um design pattern que é o Execute. Né? É o Command Pattern, né? O nome correto dele. Basicamente, o que é o Command Pattern? Você vai ter uma classe, tá? Com um único método público, né? Exposto, tá? E normalmente você vai trabalhar com use cases, tá? Então assim, você meio que tá aliando, né? O Clean Architecture com o Command Pattern ali para criar a estrutura do seu projeto. Como você tem uma única classe com um único método público, é mais complicado de você ir trabalhando com a herança. Só que é muito mais simples de você trabalhar com composição, tá? E aí, se a gente aliar isso a frameworks mais recentes, como o Spring, que fazem a injeção de dependência para ti de forma muito simples, muito transparente, aí você só tem incentivos para usar composição, sabe? Entendi. Justo. Cara, mas aí falando aqui de novo, tá? Eu não acho que herança seja ruim. Eu acho que herança é uma coisa boa. O problema é que e assim, isso foi algo que eu passei por isso também, tá? É que conforme a gente vai aprendendo, né, orientação a objetos, principalmente com Java, né, que a gente começa ali só com a classe main, fazendo tudo dentro do método main, né, principalmente. E aí depois a gente vai evoluindo, a gente, vamos quebrar aqui em classes diferentes, né? E aí a gente vai, depois que a gente começa a quebrar em classe, a gente, dá pra trabalhar com herança, a gente acaba ficando muito restrito à herança, né? Isso pelo menos foi um processo pelo qual eu passei, e eu vejo isso muito, tá? Com o pessoal com quem eu acabei convivendo, né? Que
teve essa evolução também. E a gente acaba esquecendo da composição. Então quando eu falo, né, quando eu invoco aqui o artigo do Bernie, que eu falo que a herança tem que ser mal e a gente precisa destruir ela. Não é que, cara, a herança é ruim e vamos destruir a herança. Não, não é isso. É que assim, existem outros relacionamentos que a gente pode utilizar, né, e que eu acho que acaba enriquecendo o projeto, acaba deixando ele mais robusto e mais maduro. Justo, muito justo, cara. Adorei. Mas a herança é boa justamente por causa do que você mencionou, que é o último pilar, né? Que é o polimorfismo. Polimorfismo está estruturado, né, na herança. E qual que é o principal objetivo dele, né? Pelo menos eu enxergo assim, tá? É ajudar a gente a se manter afastado dos if, else e do switch case, tá? Porque basicamente o polimorfismo, ele é a propriedade de você poder usar o filho no lugar do pai, né? É isso mesmo? Deixa eu pensar aqui agora com meus botões, tá? Mas, por exemplo, né? Na hora de instanciar um objeto, em vez de no operador mais à esquerda, né? Quando você está colocando ali, tipo, JButton, né? JB1 igual new JButton e eu coloco ali que ele vai ser head. Em vez de colocar dessa forma, como eu sei que um JButton ele também é um object, né? Ele estende do object. A abordagem mais correta seria colocar ali o object, né? JB1 igual new JButton. É algo trazendo mais para um contexto mais próximo, né? Quando a gente vai criar uma arraylist no Java, a gente nunca coloca arraylist minha lista igual new arraylist. A gente sempre trabalha com list, né? Minha lista igual new arraylist. Ok, que eu acho que a lista é interface, tá? E aí vem naquela linha do programa e orientado para uma interface, não para uma implementação, mas a ideia é mais ou menos semelhante. Porque daí eu não preciso depois ficar fazendo if else para saber o tipo do objeto que eu estou trabalhando. Eu lembro do ArrayList, usei, muito bom por um tempo. E, cara, legal, você tá falando várias coisas que eu tô fazendo tipo uma viagem no tempo pra mim, sabe? Porque faz tempo que eu não mexo com Java, eu gosto muito, mas o que acontece, né, rapidamente, depois que eu tava mexendo com PHP, eu fui pra Node e só foi tudo funcional, sabe? Meio que larguei a orientação objeto. Tem TypeScript, claro, mas na época eu não estava mexendo. Depois eu fui para dados totalmente para Python. Python tem orientação a objeto, mas orientação a objeto, tá ligado, né? Eu tenho as minhas considerações sobre, tá? Quando a gente fala tudo, TypeScript, sim. Não dá, cara, não dá. Tipo, a gente até tenta fazer alguma coisa, mas não dá. E eu parei por um bom tempo de usar realmente a orientação objeto pura. Então, pra mim, tá sendo uma viagem no tempo. Inclusive, aqui é um ponto, tá? Eu sempre... E aí, de novo, tá? Eu não sei o quão isso é melhor ou pior, tá? Mas... nos projetos pelo qual eu passei, a gente sempre preferia implementar interfaces, tá? E usar a composição do que utilizar a herança e o polimorfismo. Porque, querendo ou não, né, a interface até certo ponto permite que você trabalhe mais ou menos ali como polimorfismo, tá? Aí, de novo, eu não sei o quanto isso acaba impactando, né? Mas na experiência pessoal que eu tive, assim, foi algo bastante positivo, sabe? Eu vou deixar um exemplo aqui que eu achei engraçado, vou até mostrar pra vocês aqui, que é de como solucionar problemas, né? Mas isso é velho, hein? Isso é engraçado. Eu vou deixar aqui pra o pessoal ver. Mas enfim, eu acho que tudo depende de como, assim, só tentando dar uma visão macro, assim, inclusive pra mim que tá sendo uma baita aula. Gente, depende muito também da onde você tá trabalhando, tá? Não é que
A orientação objeto que nem o Daniel mesmo falou, é a bala de prata, enfim. Então depende muito do projeto que você está trabalhando, depende muito de como seu time trabalha, e etc, né? Tem vários etcéteras aí, né? Mas assim, a grosso modo é muito interessante você saber como funciona essas essas partes, né? E é isso, pode seguir, Daniel. Cara, eu vou seguir para um último tópico aqui que eu acabei anotando aqui no rascunho. Sim, claro. Que é uma questão de boas práticas, tá? E aí eu quero deixar um gritante alerta aqui, que, cara, isso daqui são vozes da minha cabeça, tá? Essa parte das boas práticas. A outra não, tá? A outra tem um referencial teórico bacana ali. Mas esse último ponto aqui é muito... Eu não tenho uma vasta experiência, tá? São um pouco mais de 5 anos aí. Que é um tempo relativamente curto, tá? Se você parar pra pensar. Mas, querendo ou não, eu acho que a prática ensina muito. E eu tive contato com muita gente que eu olho e falo assim, cara... eu quero chegar, assim, pelo menos metade do que essa pessoa do que essa pessoa sabe, né? Assim, como eu tive muito essa oportunidade, né, de ter esse contato, eu acho que eu fui absorvendo, assim, um pouquinho, que é aquela questão dos atalhos, né, que eu mencionei no começo. E aí foram dicas, né, foram tricks que eu acabei criando aí com base nessa vivência que eu tive. Então, assim, primeiro ponto, né, cara, minha visão, tá? E aí eu acho que vocês vão encontrar uma visão bastante semelhante ao longo da internet e da literatura. Os objetos, né, e aí, portanto, as classes que criam esses objetos, elas têm que ser pequenas, tá? O que isso significa? Isso significa que eu quero criar classes que sejam especializadas, né? E isso daqui vai diretamente ao encontro do Solid, tá? Da primeira letrinha ali do Solid, que é o princípio da responsabilidade única. Então, basicamente, eu quero que o meu objeto encapsule o menor número de informações, né, na forma de atributos, e de comportamentos na forma de métodos, quanto for possível. E aí um ponto, né, não tem um número mágico que define esse limite. Então, tipo assim, não vou falar aqui que, se a sua classe tem mais de 30 linhas, tá cheirando mal. Não é isso. Isso não existe, né? Eu acho que isso daí vai muito da análise do seu negócio, do seu domínio de negócio. Mas, cara, eu acho que é a questão do bom senso. Eu acho que o bom senso é sempre bem-vindo, né? Na hora que você está estruturando o seu projeto. E aí o primeiro... Um exemplo que eu encontrei que eu achei sensacional, tá? Eu não me recordo onde, mas eu acho que foi no livro lá que eu mencionei do Elegant Objects, tá? Mas ele é basicamente assim, cara. Se a gente pensar num carro, a gente pode pensar no carro como sendo um grande, né, e complexo objeto que tem uma série de atributos. Então o carro ele vai ter como atributo fabricante, modelo, ano, número do chassi, a cor, número de portas, qual que é o tipo de combustível, a potência do motor, qual que é o diâmetro da roda, qual que é o tipo de pneu que ele usa, tá? Mas assim, a gente também consegue quebrar isso, né, de uma forma que deixa o nosso objeto mais simples. Então eu poderia encarar de uma outra forma. Posso encarar que o meu carro ele é um objeto que tem outros objetos. Então qual que é o primeiro objeto que ele tem? Ele tem um objeto que é o motor. E aí o motor, ele tem lá qual que é o tipo de combustível e qual que é a potência. Aí esse carro, ele tem um segundo objeto, né, que é a carroceria. E aí a carroceria tem as propriedades lá, né, de cor e número de portas. Esse mesmo carro tem um terceiro objeto, que é a roda. Aí ela tem as informações lá de qual que é o diâmetro da roda e qual que é o tipo de pneu. E aí, por fim, a gente pode ter um objeto que é a identificação. E aí a gente coloca as informações de fabricante, modelo, ano, chassi, né? E aí a gente saiu de um objeto complexo, que tinha mais de 10 atributos, para um outro objeto mais especializado que tem 4, né, atributos, e os outros objetos, né, que formam esses atributos através de composição têm as informações deles, né? Então assim, essa modelagem eu acho que ela vem com maturidade, eu acho que ela vem com leitura, com estudo, não tem como, tá? É praticando, é pegando... Assim, a primeira vez que você modelar não vai ficar tão bom, mas é prática, né? À medida que você vai praticando, você vai melhorando aquela perícia sua. Então, assim, esse é o primeiro
a primeira boa prática que eu enxergo, tá? A segunda, e essa daqui, cara, eu já fiz errado, tá? Várias e várias vezes. A primeira nem tanto, mas essa daqui eu já pisei na bola algumas vezes. Contratos importam, tá? Parece bobo, mas não é. Então, vou falar primeiro fazer uma alegoria aqui, depois a gente entra para dentro de objetos. Basicamente, cara, quando uma pessoa é contratada para uma função, ela é contratada para fazer alguma coisa, tá? O empregador, ele não tá nem aí, tá? Ou pelo menos ele não deveria estar, mas a gente sabe que não é bem assim, tá? Mas no mundo ideal é isso, ele não deveria se preocupar com o gênero dessa pessoa, com a idade dessa pessoa, com a religião dessa pessoa, orientação política, tá? Ou seja, ele não deveria se importar com nenhum dos atributos dessa pessoa. Outra preocupação que ele não deveria ter é como essa pessoa vai fazer o que foi acordado, tá? O que ele tem que se preocupar é se ela gerou o resultado esperado, tá? Então, basicamente, a preocupação deveria ser, primeiro, resultou no que eu queria, e segundo, fez dentro do prazo que eu queria. A mesma coisa deveria acontecer dentro da programação, tá? Então, assim, quando você faz ali, né, você vai fazer a composição com o objeto, ou vai gerar um método e tudo mais, quem for consumir esse método não tem que conhecer, né, os atributos que estão ali dentro dessa classe que está expondo esse método, né? E nem tem que conhecer como essa regra está sendo executada dentro do método. O que importa para ele? O retorno, tá? Se a execução foi o que ele queria. Então, assim, é por isso que tem aquela frase: programe para uma interface e não para uma implementação, né? Eu acho que essa frase, assim, foi o que mudou a minha visão como programador, tá? E eu acho ela extremamente rica, e essa é uma das dificuldades que eu tenho muito com a questão aqui do JavaScript e a questão do Ducktype, tá? Eu programo em JavaScript, mas eu confesso que eu tenho várias barreiras com a linguagem, né? Enfim, já falei sobre a herança, tá? Então não vou chover no molhado aqui. Mas basicamente, cara, a composição vai permitir que você vai criar objetos complexos de forma mais elegante, como eu mencionei no objeto do carro, quando a gente foi decompondo, tá? Da mesma forma que a gente decompôs os atributos, né, as propriedades que formavam o carro, a gente pode fazer com os comportamentos e isolar esses comportamentos nos objetos filhos. Aí eu já falei, né, que a composição ela vai habilitar a inversão de controle e a injeção de dependência de uma forma muito mais fácil, tá? E por último, né, como eu já mencionei também no passado, os testes unitários ficam mais simples de serem escritos, tá? E só quem pegou o teste unitário para escrever em um projeto que tinha uma complexidade cognitiva alta sabe como é ruim de dar manutenção nisso. E eu já passei por isso, infelizmente. E aí o último conselho, né, se é que eu posso chamar assim, cara, é a questão dos métodos estáticos, tá? Quando a gente começa ali na orientação a objetos, que a gente eu gosto, cara, desculpa, se queria falar que eu gosto, programa muito útil. Método estático? Eu gosto, já usei bastante. Vou te falar o principal problema deles, tá? Teste unitário. Principalmente no Java, tá? Principalmente no Java. Porque como eu mencionei, hoje tá mais simples de você trabalhar dessa forma. Eu tenho uma classe que usa uma outra classe que tem um método estático. Primeiro ponto, tá? Se a gente pensar na questão da orientação a objetos, método estático é uma abominação. Porque ele não é um comportamento do objeto, ele é um comportamento da classe. Porque você não instancia um objeto para você usar o método estático. Você usa direto da classe. Bom, então assim, esse é o primeiro problema que eu vejo, tá? Até pior do que o teste unitário, porque ele está indo na contramão do que o paradigma prega. E aí o segundo problema, né, pelo menos no Java, pensando em versões mais antigas, tá? Eu vou contar um caos aqui, né? Quando eu comecei aqui na CIT, o primeiro projeto que eu comecei era para dar suporte numa aplicação legada. Cara, isso foi em 2018 e a aplicação era construída em Java 5, tá? Pra você ter uma ideia. Tinha código lá de 2003. 2003 eu tava na 5ª série. Você nem sonhava em ser desenvolvedor. Ok, a gente pegou lá o código para fazer e
tinha que refatorar algumas funções. Então, como é que a gente faz o processo? Escreve o teste unitário para garantir a lógica de negócio, refatora, né? E aí, se alguma lógica quebrar, o teste unitário vai quebrar, e aí você vai lá e ajusta o ponto que quebrou. Cara, tinha tanta chamada método estático que a gente simplesmente não conseguia mocar, né? O mock é você fazer um objeto fake, né? Um objeto falso que simula o comportamento que você precisa. E assim, ele é muito comum em programação e ele é muito fácil de usar quando você usa composição. Quando você usa método estático, você simplesmente não consegue mocar. Aí de novo, né? Não é bem assim. Hoje a gente tem o Power Mock e mais recentes consegue fazer esse tipo de comportamento, né? De criar um comportamento falso, mas é custoso, tá? Então não é uma boa prática, tá? A gente vê muito isso em classe utilitária, né? Eu acho que é o principal ponto, né? Onde a gente acaba criando métodos estáticos, mas eu acho que não é... Cara, falar que não é justificável é meio forte, tá? Assim, o principal ponto, né? O principal argumento que eu vejo da galera falando, né, dos métodos estáticos acaba sendo menos custoso, né? Porque eu não instancio o objeto, não tem nada em memória e tal. Mas, cara, hoje com a forma como o Java... Eu tô falando muito do Java aqui porque é a minha experiência, né? Mas, assim, a forma como o Java lida com objetos que não estão sendo mais utilizados, né? O próprio Garbage Collector, ou você tem outras formas de se esquivar, né, dessas limitações, como a questão do padrão singleton. Então, assim, eu acho que tem meios que você pode adotar e que você não precisa seguir na linha de criar método estático. Mas basicamente isso, tá? O principal motivo é porque, cara, a edição da classe não é do objeto, e aí o nome do paradigma é orientação a objetos, então é abominação. E aí eu acho que é isso, tá, gente? Bastante coisa, hein? Bastante coisa. Conteúdo... Cara, é um conteúdo que você vê em 6 meses na faculdade, né? Então... Sim. Ele é vasto. Então... Vocês conseguem aprender um semestre de faculdade e 1h20 aqui. Então, gente, a princípio, assim, tem muita coisa para se falar sobre isso. Acho que vale a pena a gente pensar, talvez, num próximo podcast, trazer alguma coisa mais visual para fortalecer as ideias, né? Porque hoje a gente ficou bastante no conceito, né? Então, às vezes, tentar visualizar isso é complexo, né? Você acaba... Assim, se você não teve... Se você já teve contato com isso, tranquilo, né? Agora, se você não teve, é complexo. Eu acho que vale também a gente conversar também depois sobre paradigma funcional, né? Eu acho que também pode ser uma boa ideia a gente trazer isso para poder ter, né? Ter essa comparativa, né? Ver o que é bom, o que é ruim, né? Talvez fique interessante da gente, sei lá, expor essas Quando partes, tiver esse né? episódio aí do paradigma funcional, me manda o link depois, porque eu vou ficar feliz em ouvir, tá? Ah, com certeza. Você pode vir também. Pode vir também. Esse daí eu não entendo nada, Felipe. Nada, cara. Ah, que isso, é legal quando a gente faz um misto de pessoas assim, muito bom. Sim. É bacana que, falando de paradigma funcional, a gente consegue trazer também pessoas de software mesmo, também de dados, porque a gente mexe muito com função. Uhum. E, enfim, fazer esse misto aí de eras. Sim. Cara, muito show. Eu sei que tem muita coisa ainda por trás, que nem esses conceitos que foi falado do Solid. Tem muitas coisas, teste unitário, teste, enfim, e engloba abre um negócio assim gigantesco, né? Eu venho tentando aprender essa questão do clean code. O Daniel mesmo, eu fico enchendo sacos seu, né, sobre isso direto, né? Ficou mandando código pro Daniel, dá uma olhada aí e tal. Então eu acho assim que é uma parada interessante. Eu tô tentando, assim, já tô com 2 anos mais ou menos de carreira aí, então eu tô tentando fazer esse mix, né? Tentando aprender bastante essa parte de orientação, né? Eu sei que é um caminho gigantesco, né? Mas
Mas vai chegar uma hora. O que eu tenho assim, cara, é que, bom, pelo menos é uma visão muito particular, tá? Uhum. E aí aquilo, né? Eu acho que cada pessoa é diferente, né? Uma da outra. E tem as suas próprias peculiaridades, suas próprias particularidades. Mas eu enxergo que programar, escrever código é fácil, tá? Você pega, lê a documentação da linguagem, você vê uma videoaula, e fiel se você aprende a fazer, tipo, em uma semana, né? Uhum. A parte complicada do processo é a parte conceitual, né? Eu acho que essa é a parte que é a mais importante, inclusive, tá? E que é a parte mais difícil de você pegar, né? Porque isso você vai pegar realmente, pelo menos comigo foi assim, tá? Foi no trabalho, foi no convívio com pessoas mais experientes, mais maduras, né? E aí tem alguns atalhos, né? Eu acho que consumir bons materiais, seja vídeo, seja podcast, seja livro principalmente, né? Eu vejo que a galera aí recentemente tá com uma certa aversão a livro, mas cara, não tem como, tá? Eu acho que ainda é o meio mais eficaz de você transmitir conhecimento. E é isso, né, cara? É você pegar e de novo, né? Só adquirir esse conhecimento não vale de nada. É você pegar isso e trazer pro dia a dia, né? Sugerir. Eu falo que eu sou um privilegiado porque eu trabalhei em empresas em que eu podia falar, né, e sugerir. Nem sempre, na verdade, na menor parte das vezes as sugestões eram aceitas, né? Porque o Júnior, infelizmente, feliz ou infelizmente, né, ainda tem essa questão de estar amadurecendo, estar aprendendo, e às vezes o que ele enxerga como sendo algo muito bom, né, na prática, quando você coloca isso em execução e isso começa a conversar com outros sistemas, acaba não sendo a melhor abordagem. Então, enfim, às vezes, muitas das vezes o que eu sugeria não era aceito, mas assim, às vezes acontecia, né, de uma solução ali de uma sugestão ser colocada em prática, ser executada e tal. Então eu acho que ter esse balanceamento, né, entre buscar a parte de conceito e colocar isso em prática, eu acho que é essencial. Bom, Felipe, você tem alguma coisa para adicionar aí? Você acha interessante? Cara, sim, como última coisa, conceito, cara. Conceito é tudo. Pode demorar para aprender, mas quando você aprende conceito em 2 semanas, você aprende a codificar em 2 dias. Sim. Muito obrigado, Daniel, mesmo. Pô, cara, curti muito, tava esperando um tema sobre esse. Eu gosto muito, e por mais que eu não use orientação a objeto, como eu falei, eu gosto muito e, na verdade, até tenho interesse em rever para não ter risco de esquecer. Eu acho que é interessante, né? Uma hora ou outra você vai precisar usar, né? Então, acho que assim, quanto mais você souber, assim, melhor. Eu acho que nada disso vai te afastar de alguma forma, de alguma coisa, né? Só vai te colocar mais à frente, né? E, galera, não façam gambiarra, tá? Eu coloquei essa zoeirinha aqui, ó, programação orientada a gambiarra, né? Mas aqui a gente vê aquele... Cara, qual que é o nome desse animal mesmo? O ornitorrinco, né? Ornitorrinco. Então, é um bicho que não faz nada direito, né? Ele não nada muito bem, não faz isso e aquilo, né, rapaz? É o Perry aí, ó. Aí depois eu vou deixar um conjunto de links aí pra vocês, Leandro e Felipe. Fechou, eu vou estar colocando aqui pro pessoal. São 3 livros, tá? Que eu acho que, cara, 2 deles, tá? Principalmente tem que estar na cabeceira de qualquer programador. E um vídeo, tá? E alguns artigos. Eu acho os artigos são de leitura bem simples, bem rapidinha. E de novo, gente, Chave Coding, tá? Professor Samuca, melhor professor de faculdade que existe na face da Terra. Fechou, cara. Daniel, brigadão, hein, pela explicação aí, pela aula. E, cara, você tá convidado aos próximos aí. E é isso, cara. Com certeza, cara. Digo mesmo, viu? Muito obrigado. Prazerzão. Eu que agradeço aí pela oportunidade, viu? Valeu, gente. Um abraço. Valeu, turma. Até a próxima. Um abração. What matter? What matter?
Gotta get it. Agarra o guaxinim, soltar o guaxinim. Agarra o guaxinim, soltar o guaxinim. Pega o guaxinim, agarra o guaxinim. Pega o guaxinim, agarra.